Glória a Deus e aleluia. Quero saudar todos os meus amados irmãos e ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, eu quero lhe convidar a mais um dia de encontro com a palavra. Hoje é quarta-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus em Oséias 14, que fala assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E dizei: Ei, perdoai toda iniquidade e aceita o que é bom. E vem de novinhos a sacrifício dos nossos lábios. Aleluias. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, aqui pouco ouvimos falar de Oséias. Mas Oséias é um profeta de Deus levantado lá em Israel para pregar a palavra de Deus, a ministrar o povo para poder se reconciliar com Deus, para que possa voltar para o Senhor, porque o povo estava no pecado, na idolatria, e estavam se esquecendo do Senhor. Amados, podemos entender um pouco da história de Oséias, que ele se casou com uma certa mulher, Gomes. Esta mulher era prostituta, por ordem do Senhor. Esta mulher, amado, vivia o traindo. Amados, casamento de Oséias foi uma representação, uma ilustração da infidelidade de Israel. Porque Israel andava com Deus, mas traía o Senhor com os ídolos. Por isso que o casamento de Oséias foi uma representação, um símbolo do que o povo de Israel tem feito. E não é diferente de hoje em dia, amados. A infidelidade opera ainda no meio do povo de Deus. Muitos amados, infelizmente, é uma verdade, estão dentro da casa de Deus, mas aos escondidos estão adorando ídolos. Estão se prostrando diante de deuses falsos. Amados, a idolatria abrange vários movimentos, abrange várias coisas. A idolatria não é somente aquilo que adoramos, se ajoelhamos e adoramos. É também um ídolo, que muitas vezes gostamos tanto e temos aquela idolatria sobre aquela pessoa. Porque botamos ela acima de Deus. Porque tudo que nós amamos acima de Deus, amado, se constitui em idolatria. E o povo de Israel estava assim. Podemos ver, se você observar os jogos que estão acontecendo do Brasil, muitos preferem deixar de vir à casa de Deus para adorar, para estar assistindo filmes, para assistindo futebol, outras coisas semelhantes. Muitos estão perdendo o foco, preferindo adorar ao Deus da terra do que o Deus verdadeiro, que fez o céu e a terra. Eles estão adorando a criação, não estão adorando o Criador. Com sua falta de amor. Eles estão perdendo ao amor a Deus. Jesus falou que o amor de muitos esfriarão. O amor de muitos amados estão esfriando. Estão perdendo o ânimo de vir à casa de Deus para glorificar a Deus e exaltar o santo nome dele. Amados, muitos estão vivendo assim. Nenhum de nós vamos escapar do juízo de Deus. O povo de Israel, como já temos pregado, é um povo desobediente, um povo que os profetas sempre pregavam, mas eles não davam ouvido. Muitos aí falavam, o próprio Jesus pregava, mas eles não davam ouvido. A incredulidade, a dureza do coração do homem a se chegar a Cristo é mais forte. Amado, o povo de Israel vive assim.
na idolatria, no pecado, na luxúria do mundo, amando mais a criação do que o Criador, como já temos falado. Amado profeta Oséias, se nós for lá no começozinho da leitura, nos primeiros capítulos, fala que Oséias teve 3 filhos. Glorificado seja Deus. Amado, o primeiro filho foi uma representação do juízo de Deus. Amados, por causa do pecado. O pecado causa juízo. Amados, o pecado tem consequência. O pecado tem consequência. Isso desagrada a Deus. O pecado nos afasta de Deus. Nós constitui-se inimigos de Deus quando estamos no pecado. Muitos aí estão, amados, vivendo assim, afastado de Deus, sem comunhão com Deus, preferindo ao mundo, preferindo as vaidades do mundo. E nós temos que sempre estar disposto a servir a Deus em tempo e fora de tempo. Mas muitos estão perdendo o seu tempo, a sua vida no mundo. É uma verdade. É uma verdade, amado. E aí, o profeta tem esse filho com esta mulher, que representa o juízo de Deus. Que o próprio Senhor Jesus ia destruir o povo. Pela falta de desobediência. Jesus é o Senhor. Amados, ele ia destruir o povo por causa da idolatria. Por causa do pecado. Para você ver a desobediência, como o povo de Israel achava que pecar e acumular pecado o Senhor não ia ver. Mas o Senhor estava vendo todas as coisas. Assim como o profeta teve esse primeiro filho, depois ele teve mais outro filho com essa mesma mulher. E essa mulher vivia o traindo. Vivia o traindo, viu, o profeta? Mas o Senhor mandou casar com ela. O segundo filho, amado, que fala assim: porém a casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu Deus. Não salvarei nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e cavaleiros. O segundo filho foi como reprovados. Foi como desamparados. Segundo filho de Oséias foi uma representação de desamparo de Deus. Quando Deus nos desampara, amados, não tem mais solução. Quando Deus vira as costas para nós, não tem mais solução. Que eu quero dizer, quando Deus te abandona um homem, por causa do pecado, não tem mais solução. Infelizmente, amados, muitos estão aí reprovados. As suas obras o reprovam. Separam do amor de Deus. Não reconhece o Criador e nem as suas obras. O que o Senhor vai fazer? Vai desamparar. Assim como ele desamparou o povo de Israel, no segundo filho, como foi uma representação de Deus. Amados, depois o profeta teve mais o terceiro filho. O terceiro filho, amados, Oséias põe o nome, não meu povo, porque vós não sou o meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Oséias põe o nome, não meu povo. Amados, agora aqui o Senhor desampara o povo de Israel por completo. Nós ouvimos da própria boca de Deus falar, não meu povo. O terceiro filho de Oséias foi assim. Esse aí não é meu povo, Deus falando. Esse aí não faz parte de mim. Porque como é que pode Deus amar um homem que está na idolatria, traindo o seu Criador? Assim que o povo de Israel estava.
na traição com Deus, na enganação, achando que o Senhor não estava vendo. E os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele contempla todas as coisas. Para onde nós fugiremos da presença do Senhor? Se subirmos até o céu, ali Ele estará. Se formos até o profundo abismo, ali também Ele estará. Por isso podemos entender que nós não podemos fugir dos olhos de Deus. Deus, Ele sabe o meu e o teu caminhar. Amados, muitos estão vivendo assim, em juízo, desamparados e agora abandonados. Muitos estão assim, amados, perdidos, sem solução, sem Deus, sem o Senhor Jesus Cristo. E se nós não tivermos o Senhor Jesus Cristo, estamos mortos, porque o pecado gera morte. Amado, quando pecamos, se afastamos de Deus. A palavra de Deus fala que todos pecaram e foram desconstituídos da glória de Deus. Todos nós agora carecemos da glória de Deus por meio de Jesus Cristo. O único que pode nos reconciliar com Deus é Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem Ele deu a sua glória para Ele. Todos os seus poderes estão com Jesus Cristo. Jesus, Ele tem o poder no céu e na terra para mudar o homem, para capacitar o homem, para tirar o homem da sepultura, do pecado, da enganação, da luxúria, do levianismo, do pecado, do adultério, da mentira, da idolatria. Amado, tudo isso gera morte para nós. Por isso que temos que estar disposto a obedecer a Deus, porque é melhor do que qualquer sacrifício. Muitos aí estão fazendo sacrifício de tolo. Podemos entender, amados, quando o profeta Elias subiu ao monte Carmelo, ele subiu com 400 profetas de Baal. E ali eles clamavam o seu Deus, se masterizavam, se sacrificavam, derramavam sangue nos seus corpos, se masterizavam diante do povo. Mas o seu Deus não respondia a eles. E o profeta começando a falar, dizendo, não pode estar dormindo, acorda ele, desperta. O profeta sabia que o Deus que ele se via não era Deus, porque o profeta sabia que só existe um Deus, um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Só existe Ele, amados. Muitos aí estão perdendo, estão como os profetas de Baal. Estão perdendo o seu tempo, adorando coisas inúteis, coisas que não levam para a presença de Deus. Muitos estão enganados com sacrifícios de tolo, enganados, perdidos pelo pecado, porque eles querem alimentar somente o seu pecado. Eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas pela luz, para que os seus pecados não possam ser reprovados. Porque quem vem para a luz, para que a glória de Deus se manifeste nele, para que possa rejeitar o pecado, para que possa ter o saramento das feridas, das transgressões, da iniquidade. Só podemos ser curados por meio de Jesus Cristo e pelo seu sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, reconhecendo a Ele como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas muitos estão aí perdidos, achando que vão agradar a Deus, adorando ídolos. Amado, assim o povo de Israel se encontrava, estavam à beira do juízo. Ao juízo de Deus, os babilônicos iam vir, iam matar muitos, escravizar muitos, iam morrer muitos ao fio da espada. Mas este povo não dava ouvido aos profetas de Deus. Assim, amado, como a igreja tem falando que Jesus está às portas, Jesus está voltando.
Ele virá buscar a sua igreja. Que nós não podemos estar cochilando. Não podemos estar no sono da negligência. Temos que estar preparados. O chamado urgente para nossas vidas, amado. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidades tem caído. Muitos de nós, amados, muitas vezes queremos culpar o nosso próximo pela nossa queda, pelo nosso prejuízo, por muitas das coisas que têm acontecido em nossas vidas. Nós só temos esta consequência, o homem, por causa de Adão. O pecado. O pecado, amado, faz nós cair. O pecado nos afasta de Deus. E nós temos o chamado urgente de Deus. Volta-te para o Senhor. O afastamento, amado, traz queda, perda, vazio, sofrimento. Mas Ele não diz, vocês estão perdidos, acabou. Jesus não diz assim. Jesus não diz assim, acabou, não tem mais jeito. Eu digo para ti, para tudo há jeito. Seja na vida, seja na morte, ainda há jeito. Deus ainda ressuscita até mortos, se for necessário, assim como Ele fez com Lázaro, com a filha de Jairo. Assim como Ele ressuscita os mortos, Ele também pode te ressuscitar. Amados, homens afastados de Deus se encontram mortos. Hoje eu quero te dizer, um Deus quer te viver, quer te dar a vida, quer te ressuscitar dentre os mortos. Jesus hoje está te chamando para que você possa viver em Cristo Jesus. Amado, Ele diz, volta, é a primeira palavra da mensagem, é principal. Ah, amado, quando damos o primeiro passo, aí vemos o agir de Deus em nossas vidas. Quando damos o primeiro passo, aí vemos a cura, vemos o milagre, vemos o mover das águas, vemos o poder de Deus. Quando nós reconhecemos da onde nós temos caído e voltamos ao primeiro amor. A palavra de Deus fala, amado. Jesus vem falar da primeira igreja de Efésios, lá em Apocalipse, que eles tinham que reconhecer as suas obras e saber de onde tinham caído. Senão o seu castiçal ia ser removido. Aonde é a nossa vida? Amado, volta-te para o primeiro amor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Porque não o castiçal de Deus vai ser apagado. Amado, Deus apaga. Senão Ele vai remover. Por isso que temos que estar disposto a servir a Deus em obediência. Porque o único que pode dar a vida a nós é Jesus Cristo. A primeira igreja foi um alerta tão grande também. Era dizendo, volta-te ao primeiro amor. Muitos aí, amados, estão esfriando. Perdendo o amor. Perdendo o amor a quem? Mais a Deus. Achamos que só existe o amor de mãe, de pai, de filho, de mulher. Mas estamos esquecendo do nosso Criador. Muitos estão amando mais a criação do que o seu Criador, é uma verdade. Jesus disse assim, aquele que ama mais a sua mãe ou seu pai do que a mim, não é digno de mim. Jesus estava falando não somente nisso, mas Ele está abrangindo todas as coisas. Tudo aquilo que nós constitui acima de Deus. Não temos o Senhor. Não temos o Criador.
Quando nós se encontramos assim, amados, se encontramos distante de Deus, por causa que estamos amando mais a criação do que o Criador, porque sabemos que todos nós somos criação de Deus. Mas nós temos, eu quero te dar um alerta, volta-te para o Senhor teu Deus. Ama o teu Criador no dia da tua mocidade, lembra do teu Criador. Amado, enquanto a vida, há esperança. Deus todo dia nos dá fôlego, mas para que o nosso fôlego? O nosso fôlego é para nós adorar a Deus, para nós glorificar a Ele e exaltar o nome do Senhor Jesus. Todos os dias, todos os momentos. Amados irmãos, não precisamos de grandes rituais. Muitos aí estão pensando assim, não precisamos de riqueza. A pergunta hoje para nós, amados, você não precisa disso. Você só precisa se achegar a Cristo e reconhecer a Ele, seguir Ele e obedecer a Ele. Amados, muitos estão ocupados na sua vida cotidiana, estão perdendo a melhor parte, que a melhor parte é servir a Deus. Amado, a palavra do Senhor fala assim, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amados irmãos e amados ouvintes, quando vem a luta, quando vem as aflições, quando vem o inimigo de nossas almas contra nossas vidas, nos abater, somente aquele que está firmado na rocha de Cristo Jesus permanecerá inabalável. Amado, a dificuldade vem, mas vencemos ela no nome de Jesus. A tribulação vem, mas vencemos ela no nome de Jesus. Amado, muitas coisas podem vir ao nosso encontro, porque Satanás e seus anjos é o trabalho dele. O trabalho dele é nos derrubar. Mas nós temos que estar firmados na rocha. E aqueles que estão firmados em Deus não se abalam por qualquer coisa. Não se oprimem por qualquer coisa. Não se deixam cair por qualquer coisa. Nada pode nos abalar. Nós temos que estar firmados e saber que o Senhor é que nos guarda. É o Senhor que guarda os nossos passos. É o Senhor que dirige os nossos passos. É o Senhor que nos guarda desde agora e para sempre. Ele guarda a nossa saída e a nossa chegada. Como o rei Davi falou, levita do Senhor, rei de Israel. Amado, é o Senhor que nos guarda. Amados irmãos, Ele cura o que está ferido. Ele cura o doente, o que está quebrantado. Ele não condena, Ele restaura. Amado, Jesus é o médico dos médicos. Amado, a igreja do Senhor é como fosse um hospital celestial, minhas palavras. É como fosse um hospital celeste, aonde muitos feridos vão enfermos, vão doentes, vinde como está. Mas nós não podemos permanecer assim. É aonde Deus cura a nossa vida, cura o nosso pecado. Aonde há o pecado, a libertação. A igreja do Senhor, amado, é o hospital do céu. Se você se encontra doente, enfermo, paralítico, cego, surdo, mudo, vá à casa de Deus. Porque lá é o hospital onde tu pode se tratar. É onde tu pode se curar. É onde nós podemos se curar. Amado, é somente Jesus que pode nos curar. Amado, temos que crer também no reino de Deus. Cremos também na medicina. Cremos que Deus, Ele capacita os homens.
mas cremos também no poder de Deus. O poder de Deus está acima de tudo. Deus, ele tem o controle total sobre as nossas vidas e sobre a humanidade. É Ele que dá cura. É Ele que cura. É Ele que cura nossas enfermidades. Aleluias. Amados irmãos, Ele quer te curar. Mas para isso nós temos que tomar uma livre, espontânea vontade. É por livre e espontânea vontade que nós temos que se entregar a Cristo. Nós temos que reconhecer a Ele. Amado, o povo de Israel, não seja como eles. Eles rejeitaram a Cristo, a dureza do seu coração. A dureza do coração de Israel, porque Israel andou com Deus, mas aí depois rejeitaram a Deus. Porque os prazeres, deleite do mundo enganam a muitos. Muitos são entregues aos deleites do mundo, às ganâncias. Muitos são entregues às riquezas e abandonam Cristo. Muitos estão abandonando Cristo por qualquer coisa, alguns. E não podemos ser assim, amados. Temos que estar firmados na rocha em Cristo Jesus. Não podemos permanecer no pecado. Temos que ser curados pelo Espírito Santo de Deus. É somente Jesus que nos purifica. Conhecemos a história já de Israel. Somente a graça de Deus, amado, pode nos alcançar. Amados, eu quero te dizer que nós merecíamos a morte. Não era nem para nós estar aqui mais, mas pela graça de Deus, que é um favor imerecido. Nós não podemos comprar nem com ouro, nem com prata, nem com todas as obras que nós fizermos, nem que nós bote nosso corpo a ser queimado, podemos comprar a salvação. A salvação podemos só adquirir por meio de Jesus Cristo, confessando a Ele como o único Senhor e Salvador. Amados irmãos, a decisão é sua, a decisão é nossa. Com as nossas palavras seremos justificados e com nossas palavras seremos condenados. Amado, a escolha está em nossa boca, no nosso falar. A escolha está diante de nossas mãos. Amados, depois o Senhor fala assim: vou tornar-me como orvalho para Israel, no Oriente Médio e verão seco, quente, tudo murcha. Amados, sabemos que lá em Israel ele tem mais desertos. Israel é uma nação que tem mais desertos. Assim como o Senhor falou que tornará Israel como orvalho, orvalho é coisa que floresce no Oriente Médio. Amados, aonde há coisa seca, aonde há seca, Deus dá abundância de água. É assim que Deus faz. Ele transforma um lugar quente num lugar suave. O que era murcho se torna verde, floresce. É assim que o Senhor fazerá com Israel. Israel florescerá, mas florescerá somente quando aceitarem a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo de suas vidas. Somente Israel só vai florescer quando eles todos aceitarem a Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas, para a glória de Deus Pai. Aí Israel florescerá. Amados, você vai dar fruto. Somente o Senhor pode nos regar. Amado, nós somos como uma ave. Vou simbolizar. Nós somos como uma ave. Temos que dar fruto. Uma árvore, quando cresce, ela dá frutos e floresce. Assim é o crente em Cristo Jesus. Temos que florescer e dar frutos. Quais os seus frutos? Você tem dado fruto ao Senhor?
Você tem mostrado os teus frutos? Você tem dado menos força para que teus frutos cresçam em ti? Para isso, amados, temos que chegar a Cristo, para que podemos dar fruto, porque toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. É assim que o Senhor Jesus fala. Se nós não der frutos, amados, seremos jogados no fogo. E o fogo consome tudo, não sobra mais nada. Israel florescerá como um Líbano, lançada a raiz, como árvore do Líbano. E seus ramos se estenderão, e a sua beleza será como da oliveira, e o seu perfume como do Líbano. Aleluia. Amado, a palavra, como lírio, representa a beleza, a simplicidade. Cresce onde muitos menos esperam. Quando damos fruto, amados, o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. Acontece o milagre, acontece a cura, acontece o poder de Deus em nossas vidas. O brilho do Espírito Santo vai brilhar na tua vida, mas somente quando damos o primeiro passo. Lembra-te de onde tem caído, porque pelas tuas iniquidades tu tem caído. Pelos nossos próprios erros, somos condenados. Não é por erro de tal, não é por erro de Lelano. É pelos nossos próprios erros seremos condenados. Pelos nossos próprios atos seremos condenados. Pelas nossas próprias obras seremos condenados. Amados ouvintes, nós temos que chegar a Cristo em obediência. Amado, a raiz profunda, temos que ter uma raiz profunda. Amados, a raiz profunda simboliza firmeza. Raiz profunda é firmeza, não cai por qualquer coisa. Pode vir tempestade, pode vir temporais. Amado, pode vir tudo, mas não derrubará, porque a nossa raiz está profunda. Quando estamos raizados em Cristo Jesus, o mal não nos derruba. Amados, temos que estar diante do Senhor. Ainda que habite a sua sombra, voltarão a viver, crescerão como trigo e florescerão como a videira. Quem está com Deus, torna-se abrigo, proteção e bênção para as outras pessoas. Amados, quando estamos diante da presença de Deus em obediência, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, também se tornamos abrigo para as outras pessoas. A palavra de Deus mesmo fala que nós temos que amar os nossos irmãos. Jesus mesmo falou, quando os discípulos chegaram e perguntaram quantas vezes nós temos que perdoar os nossos irmãos? Até 7? Jesus disse, não, até 70 vezes 7 eu te digo. Amados, amais o Senhor teu Deus, mas amais ao teu próximo também. Jesus está às portas. Assim tu cumpre toda a lei dos profetas. Quando estamos diante da presença de Deus em obediência, encontramos a paz, a segurança. Temos força para vencer a dificuldade. Deus tira toda a solidão. Deus cura, nos sara de toda enfermidade. Somente o Senhor Jesus pode curar. Se você está doente, enfermo, se entregue ao Senhor Jesus e Ele salvará a tua e a tua casa. Nós temos que ter espelho para a nossa casa. Nós temos que ser espelho para a sociedade.
Amado, Jesus está às portas, Jesus está vindo. Lembra-te de onde tem caído e volta-te ao primeiro amor. Quem é sábio entende estas coisas. Quem é prudente conhece. Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Aleluia. Amados, quem está diante de Deus, servindo a Deus, anda nos caminhos dele. Somos diferentes dos transgressores. Os transgressores andam distante. Eles não permanecem na rocha, firmados, guardados, porque somente os justos herdarão as bênçãos de Deus. Oséias, amado, 14, não é somente uma história antiga, é uma mensagem para nós hoje. Talvez você esteja assim também, que você tenha se afastado pelos teus pecados, por desânimo, por confiar em certas pessoas, por achar que Deus te abandonou. Mas eu quero te lembrar desta promessa verdadeira no livro de Oséias 14. Volta, ó Israel, para o Senhor. Jesus está dizendo assim: volta, povo, para o Senhor, teu Deus, porque pelo teu pecado tem estar caído. Olha aí, que bênção, 2. Tende convosco palavra de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor e dizei: perdoai toda iniquidade. Aceita o que é bom e vem e dá novinhos, sacrifícios dos vossos lábios, adoração. Se lembra quando João estava na ilha de Patmos? No livro de Apocalipse fala lá no comecinho. Quando João estava na ilha de Patmos, aprisionado. Amado, o próprio anjo do Senhor apareceu e disse assim: adora a Deus. Amados, está difícil? Adora a Deus. Está alegre? Adora a Deus. Está sem trabalho? Adora a Deus. Está trabalhando? Adora a Deus. Está alegre? Adora a Deus. Tudo glorifique a Deus, porque isso é bênção de Deus. Está tudo difícil no meio da dificuldade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Que você possa meditar nesta palavra, amado, que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar mais e mais. Que se chegue a Cristo, porque pelos nossos próprios erros somos condenados. Por isso que nós temos que chegar a Cristo, que é o único que pode nos santificar. A santificação é somente por meio de Jesus. Que você possa se achegar a Cristo, porque somente Ele pode te sarar. Amém? Vamos orar neste momento. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para Te adorar, Te agradecer o Teu santo nome. E para dizer que o Senhor é um Deus santo, vivo e que reina para todo sempre. Sabemos, ó Senhor, que o Senhor é um Deus de juízo. Ah, Senhor, Tu és um Deus que tem o poder e a glória. Tu és um Deus de amor, mas também é de justiça. Senhor, que a Tua graça sempre nos alcance. No meio, Senhor Deus, desta luta, das dificuldades, das aflições. Senhor, que o Senhor venha nos amparar, que o Senhor venha nos auxiliar, que venha nos ajudar a permanecer firmado na rocha em Cristo Jesus até a Tua vinda. Ó Senhor Deus, sabemos que o mundo não tem nada para nos oferecer, mas o Senhor Jesus tem tudo para nos oferecer, a vida e vida em abundância. Pois aqui, ó Senhor Deus, nós cremos e acreditamos na Tua palavra. Senhor, libera a cura para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão adoentados, para que eles possam, Senhor Deus, se chegar a Cristo e possam reconhecer a Ti e poder não
para ser diferente daqueles 10 leprosos, que um foi adorar, Senhor, mas os 9 não voltaram, mas um foi adorar o teu santo nome. Que o Senhor possa entrar nos corações dessas vidas, para que eles possam adorar a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus, toma a frente, levanta o paralítico, dá visão ao cego. Senhor Deus, dá fala ao mudo. Cura o surdo. Senhor Deus, liberta os que estão cativos nas drogas, nas bebidas. Senhor Deus, liberta também de todos os vícios, de toda a opressão das trevas. Faz assim, Senhor Deus. Senhor Deus, cura e capacita cada um, Senhor, para que eles possam reconhecer a Ti, somente a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Pois é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. E todos fiquem na paz do Senhor. Amém.